Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo Petit Jornal. Estamos eu e o professor Tanguy Bagdadi. Quanto tempo, hein? É verdade, quanto tempo? Você estava de férias? Estava de férias. Tava passeando por aí, né? Viajando, encontrando a família, Isso. muita coisa pra fazer, né? Muita comida. Estamos aqui nessa noite quente no Rio de Janeiro, prontos para conversar com vocês aí sobre o que está acontecendo, dar o nosso start, nosso pontapé inicial nesse ano de 2017. Posso mandar um abraço antes? Pode, claro. Tem uma pessoa em Santa Catarina que assiste a gente, que é a Dona Regina. Dona Regina. Dona Regina. É a mãe da Cíntia. A Cíntia disse que ela assiste a gente, faz comentários e tal. É mesmo? É. Cíntia Bolzan. Então um beijo para a Dona Regina. Um beijo pra ela. Então, o que a gente vai falar hoje? Não sei, o que a gente vai falar hoje? Eu acho que eu tô a fim de falar de Obama e Putin, cara. Eu tô achando que o Putin botou o Obama no bolso. Eu tô com essa ligeira impressão. Você que é um defensor do Trump, eu acho que você poderia aqui... Você tem provas, né? Eu tenho provas vídeo, disso, eu tenho provas em vídeo disso. Você tecendo muitos elogios a Donald Trump e toda a sua política externa. Você sabe que teve uma pessoa, cara, que assistiu aquele nosso vídeo e não prestou atenção no início. E depois veio me perguntar, cara, aquilo tudo que você falou do Trump era verdade e tal? E eu confirmei, mas verdade. Aquilo tudo é o que você realmente pensa. É o que eu realmente penso, tudo verdade. E eu tô percebendo que o Trump o Putin botou o Obama no bolso, cara. Botou o Obama no bolso. Você tá percebendo isso agora, mas já tá acontecendo há pelo menos 4 anos, né? É mesmo? Tá acontecendo já há muito tempo. O Obama não é tão fraquinho assim em relação ao Putin, fraquinho. Você disputar com o Putin não é fácil, né? O Putin é bom, né? O Putin é bom. Cara da KGB, né? Exatamente. Ele conhece os meandros. Ele conhece os meandros. E o Obama é garoto, né? Menino do Havaí, criado em Chicago. Você não vai mesmo? Tem certeza? Olha, nesse momento nos Estados Unidos há controvérsias. Mas só para contextualizar o que acontece na relação entre o Obama e o Putin, houve algumas tentativas de diálogo, não foram poucos, foram várias tentativas de diálogo, e diversas vezes você teve uma tentativa de resolver problemas, principalmente na região, quando a gente fala sobre Turquia, quando a gente fala sobre o Oriente Médio, quando a gente fala sobre questões nucleares, quando a gente fala sobre o Irã, e seguidas vezes o Obama tentou algum tipo de acordo com o Putin. O Putin muitas vezes dava a palavra, mas depois dava um jeito de reverter a seu favor. Na hora do vamos ver. E aí uma coisa que eu tenho comentado sempre é que a Rússia, isso pra gente não é muito natural pensar assim, mas a Rússia, se você olha no mapa, ela tem uma projeção muito natural no Oriente Médio. Sim. Né? Aliás, sempre teve. Até na época dos czares, eles já tinham tensões em relação ao Reino Unido muito fortes. Ao Reino Unido não, ao Oriente Médio. Mas com o Reino Unido na disputa pelo Oriente. Então, a própria Turquia, o Império Otomano, né, sempre tiveram no berço das tensões ali. E os Estados Unidos, eles estão ali há muito pouco tempo. Né? Os Estados Unidos, eles estão atuando realmente no Oriente Médio, sei lá, depois da Segunda Guerra Mundial, e talvez com mais força a partir do choque do petróleo, de 73. Antes disso, muito pouco, muito uma relação com Israel, né, mas muito pouco. Israel também de 47, né, não é uma relação tão antiga assim. Então, o que está acontecendo agora, que muita gente estranha, é que os Estados Unidos estejam perdendo espaço no Oriente Médio, é meio que uma volta à normalidade. É a Rússia assumindo seu papel de destaque no Oriente Médio, é o Putin sendo muito habilidoso diplomaticamente, é um cara que conhece muito bem os meandros. O Putin tem muitas articulações no Oriente Médio, até que é um cara que dá um apoio muito forte ao Assad, é um cara que consegue articular com o Irã para manter um apoio ao governo da Síria. É um cara que, durante muito tempo, durante alguns anos, aí, teve uma relação ruim com o governo da Turquia, com Erdogan, e recentemente retomou relações. Então, o que vem acontecendo nos últimos anos é que o Putin colocando a Rússia de volta ao seu lugar, que é ter uma atuação forte no Oriente Médio, e os Estados Unidos sem conseguir fazer frente. Isso diz respeito, inclusive, a uma história recente, que historicamente, como você falou, a Rússia sempre teve um impacto muito grande no Oriente Médio, mas principalmente depois do fim da União Soviética, acabou se voltando muito para dentro. Se voltou em alguns momentos muito para a Europa, tentou dialogar muito com os próprios Estados Unidos e acabou deixando o Oriente Médio meio de lado. Que, aliás, é algo que também tem se repetido. A Rússia, depois da convulsão a partir de 1905, também se voltou um pouco para dentro. Exatamente. E antes de 1905 ela estava muito voltada para o Oriente Médio, inclusive batendo de frente ali com o Reino Unido no Afeganistão, no norte da Índia, saindo do Oriente Médio, indo mais para a Ásia, na direção leste. Isso é algo que se repete. Né? Me arrisco a dizer que isso é meio que um padrão. Os países só lidam com o Oriente Médio quando eles estão fortalecidos. Você pode ver os Estados Unidos no momento que eles estão
com mais crise, com mais tensões, com mais problemas, normalmente eles tentam se meter menos com o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região muito difícil de se lidar, é uma região muito custosa, politicamente, economicamente, é uma região muito difícil de resolver qualquer tipo de problema. A Rússia, portanto, durante algumas décadas, eu me arrisco a dizer 2 décadas talvez, se manteve afastada e volta a olhar para a região. A mesma coisa com a Turquia. A Turquia também, durante alguns anos, se voltou muito para a Europa, tanto é que tentou entrar na União Europeia, né, tentou atuar em alguns outros tabuleiros, se aproximou muito do Ocidente, e mais recentemente o governo turco, o governo do Erdogan, volta a olhar para o Oriente Médio também. Então, o Oriente Médio ele é uma região que às vezes você pode tentar esquecer, mas volta e meia você retorna para essa região, e me arrisco a dizer que se todo mundo olhar para o Oriente Médio, quem tem maiores dificuldades de entrar na região são os Estados Unidos. E aí, o momento que a gente vive hoje, com a ascensão do Trump, o Trump vai tomar posse daqui a 2 semanas, um pouco mais de 2 semanas, dia 20. Daqui a 18 dias. Dia 20 o Trump toma posse. E me parece que a postura do Trump com relação ao Oriente Médio não quero saber, não vou lidar, não sei lidar com isso, é muito caro, é muito difícil, é muito custoso, não tem solução, Putin resolve para mim. É a impressão que eu tenho do que vai acontecer com esse relacionamento nesse agora. sentido, você acha que é uma decisão até um pouco racional e pragmática? Não é tão tempestiva assim? Qualquer postura, seja de atuar, seja de não atuar, vai abrir mais para crítica. Então, quando o Bush, por exemplo, que é um outro republicano, atuou no Oriente Médio, ele deu origem a toda essa convulsão que a gente tem até hoje. Não atuar no Oriente Médio é possível que gere outras convulsões, mas não dá para condenar nenhuma das posturas. É uma coisa que me incomoda muito, isso é uma coisa que eu sempre peço muito cuidado, é quando a gente faz de algum político, de alguma postura, de alguma decisão um espantalho, como se ela fosse irracional. As decisões normalmente, você é economista sabe bem disso, né? As decisões elas são racionais. Você pode questionar por que aquela decisão foi tomada, qual é a racionalidade por trás dela, se aquela decisão foi a mais acertada. Mas na maior parte das vezes você consegue fazer um julgamento que é muito a posteriori. Então é muito difícil de julgar. Julgar a posteriori é muito fácil, né? Sim, é o engenheiro da obra pronta, né? A postura do Bush, por exemplo, é uma postura que muita gente dizia que ia dar errado, deu errado, mas a gente consegue chegar a essa conclusão com muita clareza a posteriori. Olhar para o que o Trump está pensando em fazer, que é impossível dizer também, ele é um cara que não mantém exatamente a palavra, né? Às vezes ele dá a sua palavra, às vezes volta atrás. Também é algo que nesse momento parece muito racional para ele, mas pode ser que ele volte atrás, pode ser que dê problema. Mas, enfim, isso aí são os próximos passos que a gente vai ter que ver como é que se desenrola. Mas, na tua opinião, não é nenhuma postura tão esdrúxula assim? Não é, de forma alguma. Faz bastante sentido. Faz sentido, principalmente levando em consideração que o Obama é um cara muito ligado na diplomacia, é um cara que gosta e, como você disse, foi colocado no bolso pelo Putin. Você imagina o Trump. O Trump não tem a menor diferença com isso. O Trump ele nunca foi um cara da administração pública, ele nunca precisou lidar com grandes acordos políticos, ele sempre foi um empresário, um mundo completamente diferente. Tanto é que ele colocou lá o Rex Tillerson, né, como secretário de Estado, que é um cara que também vem do meio empresarial. Então, muito difícil de saber qual o resultado que isso vai trazer. Mas, enfim, isso aí é a curiosidade que a gente vai ter. E é interessante ter pegando esse gancho até para o Brasil, né? Como o Brasil está vivendo um momento muito delicado internamente, ele também está passando por um processo de retração em termos externos, né? Em termos de política internacional. O Brasil tem encolhido em termos internacionais e acho que segue mais ou menos o mesmo movimento. O Brasil ele pode se voltar mais para fora, ele pode tentar ganhar mais projeção em momentos onde ele está fortalecido, o que definitivamente não é o caso no atual momento. A gente está falando aí de um Brasil que esse ano de 2016 ainda não tem os dados, mas vai fechar com uma retração acima de 3% do PIB, depois de 2015 que já teve uma retração acima de 3% do PIB. Realmente é uma situação muito delicada. A projeção para 2017, qual é? A projeção para 2017 está próxima de zero. O que já é uma boa notícia, né? Já é uma boa notícia se você comparar com os 2 anos anteriores, quer dizer, você estaria parando de piorar, o que já seria alguma coisa. Mas é claro que isso gera um desconforto nas pessoas muito grande. Acho que todo mundo está vivendo isso na prática, inclusive no seu círculo de convivência, como as pessoas perderam poder de compra, como as pessoas perderam qualidade de vida, como as pessoas realmente tiveram uma forte retração na renda nos últimos 2 anos. Então o Brasil está vivendo realmente um período muito delicado em termos de crescimento econômico. O crescimento econômico ele vai se recuperar gradativamente, primeiramente a partir do consumo. O consumo das famílias deve voltar nesse ano de 2017 a crescer.
vai voltar a crescer, primeiro por conta do desabamento da inflação. A inflação está desabando, muito por conta da recessão, muito menos por conta da política monetária de juros altos. E aí, conforme o poder de compra das famílias vai sendo recuperado com a queda da inflação, o consumo levemente vai se recuperando. O risco então é ter consumo no primeiro momento por conta da queda da inflação, mas esse consumo alimentar uma inflação que vem depois, ou isso não existe? Isso pode acontecer, porque nos últimos 2 anos nós tivemos um desinvestimento muito forte na economia brasileira com uma diminuição da capacidade produtiva. Então, a expansão do consumo, eu pessoalmente acho que isso não vai acontecer porque a recuperação do consumo vai ser muito lenta. Então, não vai chegar a gerar uma pressão inflacionária tão grande nesse ano de 2017. Mas o consumo ele se recupera primeiro por causa da queda da inflação, segundo por conta da diminuição do nível de endividamento das famílias. Isso também é algo que vai ajudar bastante gradativamente a recuperação do consumo. Agora, uma coisa, desculpa te interromper de novo, uma coisa que é curiosa que você está falando é que, no final das contas, a recuperação ela acontece quase que de forma inercial. Sim. Mas as medidas todas que o governo vem tomando são medidas que não fazem tanta diferença assim, né? Então, no curto prazo, não. O saque da FGTS, por exemplo, que liberaram agora para contas inativas há, se não me engano, 2 anos, isso tem feito pouca diferença, então, na recuperação Faz pouca diferença. Essas medidas que o governo tem sugerido, essa do FGTS, que é uma medida boa, enfim, é um dinheiro que está preso lá com rendimento muito baixo, que poderia ser injetado na economia e estimular, mas é um impacto muito pequeno, um impacto muito marginal. E outras decisões que ele tem tomado, em termos de ajuste fiscal e de melhoria de expectativas, teriam um efeito de médio e longo prazo. Quer dizer, nenhuma dessas medidas realmente tem uma capacidade de recuperar o crescimento imediatamente, e a recuperação do crescimento vai estar em bases muito iniciais, exatamente como você está colocando. O lado positivo é que a gente está com uma inflação em queda e também com contas externas equilibradas, o que, dada a história brasileira, é algo extremamente positivo. A gente está com reservas ainda muito altas, o Banco Central divulgou essa semana um dado de acima de 370 bilhões de dólares, a gente está com um câmbio mais ou menos estabilizado, então na área externa nós não temos problemas, o que para o Brasil já é uma excelente notícia, sem dúvida alguma. Então 2017 deve ser um ano onde a economia vai parar de piorar e levemente se recuperar. Né? Todas as indicações são de que a gente vai ter um crescimento próximo de zero ao longo desse ano, que já vai ser um alívio em relação à retração do que nós vínhamos tendo até agora. Né? Legal. Então, uma pergunta aqui do João Bosco Neto, perguntando se não é um esforço ocidental, aqui voltando só para o assunto que a gente estava falando antes, intervir no Oriente Médio que deflagra o conflito. Tantos deles não são derivados justamente dos interesses ocidentais? João Bosco, eu acho simplista falar isso. Sem dúvida, movimentação ocidental no Oriente Médio gera conflitos. Mas o Oriente Médio nunca precisou de agentes externos para gerar conflitos. É importante lembrar que há grandes conflitos na região que não foram causados por potências ocidentais e muitos conflitos que foram causados, sim, por potências ocidentais. Então, se a gente pega, por exemplo, os conflitos mais impactantes no Oriente Médio, na história do Oriente Médio, é o de 67, né, a Guerra dos 6 Dias. Ele não tem participação direta, no momento do conflito, de uma potência ocidental. Você tem, no final dos contos, claro, um apoio norte-americano muito forte, previamente, a Israel, mas, no final dos contos, foram 2 países médio-orientais que atuaram ali. Um outro conflito muito sangrento no Oriente Médio, que mexe com a estrutura da região até hoje, é a guerra Irã-Iraque, durou de 80 a 88, uma guerra violentíssima, duríssima, grave. É uma guerra, inclusive, inaugurou a história, por exemplo, dos Homem-Bomba. Né? O Homem-Bomba ele foi criado na guerra Irã-Iraque, de 80 a 88. E não tem exatamente uma participação direta numa potência ocidental. Ah, mas tem uma participação porque fulano, não sei quem apoiou. Isso aí sempre vai ter porque os países ocidentais eles se espalharam pelo mundo inteiro. Então eles, no final dos contos, atuam em tudo quanto é lugar. Agora, dizer que é por aí que você vai ter, que é por conta de uma atuação de uma potência ocidental que necessariamente você tem a paz, você tem guerra, seria afirmar que se a Europa e os Estados Unidos não atuassem no Oriente Médio, a gente teria paz, o que está longe de ser verdadeiro. Agora, eu acho que um ponto importante também de ser colocado aqui, acho que você podia falar um pouquinho sobre isso, é um atentado já na Turquia, agora no primeiro dia do ano, né? E o assassinato também do embaixador russo recentemente a sangue frio na frente das câmeras, que foi um negócio no mínimo diferente, né? Aquilo ali cena de filme, né? Parece uma cena de filme. Eu, na verdade, quando vi, eu demorei um pouco para perceber que aquilo era realidade. Eu estava esperando para ver que representação era aquela, de que filme que era aquilo que estava aparecendo. E uma imagem muito impactante depois, né? O corpo do cara caído e o cara bradando na frente, sim, tudo, sim. Das câmeras, falando. E aparentemente um policial que cuidou da segurança do presidente, quer dizer, um negócio estranhíssimo, mal contado. Então, na verdade, a Turquia ela vem passando um momento muito difícil de muitos atentados terroristas. Né? Se a gente for pegar de 2015 até agora, o primeiro dia de 2017, foram 400 mortos.
em atentados terroristas. E toda vez que um atentado desse acontece, a primeira coisa que se pergunta é quem foi que fez o atentado. E agora sempre o Estado Islâmico diz que foi ele, né? Mais ou menos, mais ou menos. Essa é uma percepção que a gente tem também, que é o Estado Islâmico sempre declara que foi ele. E não é. Eu tenho a impressão que na maior parte das vezes que o Estado Islâmico reivindica a autoria do atentado, foi realmente ele. Na verdade, você tem um outro tipo de atentado que não é o Estado Islâmico, que pode reparar que ele não reivindica, que é quando o atentado acontece por parte do PKK, né, que é o Partido dos Trabalhadores Curdos. E existe uma diferença muito clara que é, os atentados do Estado Islâmico, eles tentam causar a maior quantidade de mortes possível. Então, um atentado como esse, por exemplo, da boate, até os últimos que eu vi, eram 39 mortos. Está alinhado ao padrão Estado Islâmico. Ao padrão do Estado Islâmico, exatamente. Pode não ter sido o Estado Islâmico, eu nem sei se eles reivindicaram esse atentado especificamente, acredito que sim. Ou então quando você pega, por exemplo, a morte do embaixador. Foi uma pessoa só, mas, porra, era o embaixador russo. Né? Então isso se alinha a um pensamento mais islamista, se alinha a um pensamento que parece mais do Estado Islâmico. Quando a gente pensa em atentados que são dos curdos, normalmente são atentados que chamam a atenção por conta dos alvos que são escolhidos. Normalmente alvos da administração pública, alvos que são de policiais, delegacias. Isso acontece com frequência e muitas vezes não tem mortos. Tá? Eles são um marco importante também. É mais para desmoralizar o sistema, né? É mais para mostrar que é vulnerável. O Estado Islâmico não. O Estado Islâmico ele quer entrar para destruir mesmo. Mas o fato é que quando você junta essas duas coisas, você tem 400 mortos, o que é impressionante. E aí a gente volta para a conjuntura que a gente está falando agora há pouco. Durante muito tempo a Turquia se voltou para a Europa e claramente a postura dela era: não quero saber do Oriente Médio, não vou me meter, façam o que vocês quiserem e simplesmente me deixem fora dessa. O governo do Erdogan, no entanto, ele vem colocando mais a sua mão no Oriente Médio. E a posição da Turquia é uma posição muito curiosa, porque eles são aliados da Rússia e o governo do Erdogan é um governo fazem parte da OTAN. Fazem parte da OTAN, é um governo sunita que apoia a Rússia, que é aliada do Irã, que é xiita. É confuso. É confuso. E essa aliança com o Irã serve em grande medida para apoiar o governo do Assad, que é um governo que alauítas. Os alauítas são xiitas. Ao mesmo tempo em que a Turquia é contra o governo do Assad. Então, olha a complicação que é. Quer dizer, eles são sunitas, mas são contra o governo sunita, mas apoiam a Rússia, que por sua vez é aliado do xiita. Na verdade, a grande potência xiita de todos, né? que é o governo iraniano. Então, nesse momento, a gente tem uma Turquia que tem inimigos de todos os lados. Ela é inimiga do Estado Islâmico, porque é óbvio, o Estado Islâmico tem a Turquia como um dos seus alvos. É importante lembrar que o Estado Islâmico tem como uma das suas bandeiras exatamente acabar qualquer tipo de governo que seja laico. Se o governo é laico, ele não serve, ainda mais uma nação muçulmana como é a Turquia. Então o Estado Islâmico tem a Turquia como alvo. Eles são contra os curdos e isso leva a Turquia a uma posição difícil, porque os curdos são dos grandes combatentes do Estado Islâmico no campo de batalha. Então os Estados Unidos, por exemplo, são aliados da Turquia, mas financiam os curdos, e eles são inimigos também do governo Assad. Então eles estão contra todo mundo que está na região. O resultado é que você tem 400 mortos em pouco mais de 2 anos. Um ano e pouco, na verdade, nem completar 2 anos, na Turquia, se você for pegar os últimos meses aí. Muito bem, acho que é isso, né, cara? É isso. Mas esse ano de 2017 promete, hein, rapaz? Promete. Muita gente estava falando aí, ainda bem que acabou de 2016, nas primeiras horas já teve o atentado na Turquia, não basta esperar muita coisa. Se você pegar realmente, de repente, as mesmas horas de 2016, talvez não tenha sido tão sangrento, né? Pior, então promete. Teremos aí muito bate-papo, muito tema para ser comentado ao longo das próximas semanas. Gente, é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.